Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o livro Rápido Devagar e dessa vez falando sobre o capítulo 28, que tem como título Eventos Ruins. Nesse capítulo, o que o autor afirma? Que o conceito de aversão à perda foi a maior contribuição, a contribuição mais significativa que a psicologia deu para a economia comportamental. Ou seja, que esse conceito foi aquilo que trouxe maior benefício, maior esclarecimento quando se estuda o comportamento humano, para que se entenda como as pessoas investem, no que elas investem, quais os motivos de elas não quererem comprar alguma coisa ou porque elas se interessarem por outras coisas. E não só na compra, mas na atenção do ser humano para notícias e diversas outras situações. Então, o que ele diz é que a ameaça, ela sempre vai ser identificada mais rápido do que as oportunidades boas. Que o cérebro humano, ele está configurado, ele está já naturalmente adaptado a identificar de forma mais rápida as ameaças e as notícias ruins do que as notícias boas. Porque isso é uma forma de sobrevivência, isso vem do nosso instinto, isso vem de séculos ou, sei lá, milênios de anos atrás, nos quais a gente tinha a necessidade de identificar com mais agilidade as situações de urgência, no sentido de ameaça ou de riscos, porque era disso que dependia a nossa sobrevivência. Então, eu vou trazer um exemplo. Provavelmente você já, até hoje, a gente consegue identificar na rua pessoas que estão irritadas, certo? Ou seja, eu estou andando na rua, eu nem conheço aquelas pessoas, mas é muito fácil eu saber quem está brigando, quem está discutindo ou quem está extremamente nervoso com alguma coisa que está acontecendo. Mesmo que eu só esteja passando de carro, de ônibus ou que eu veja alguma confusão perto de mim. Já aconteceu com você? Você já percebeu alguma vez alguém irritado ou muito nervoso? Provavelmente sim. Mas agora, com qual facilidade você percebe as pessoas que estão felizes na rua, desconhecidos demonstrando uma situação de extrema felicidade? A não ser que ele seja pulando, gritando, comemorando de uma forma muito chamativa, a gente não tem a mesma habilidade de perceber a felicidade que a gente tem de perceber a raiva, por exemplo. Porque uma situação de raiva, uma pessoa com raiva é uma potencial ameaça. Já uma pessoa feliz não é um risco, não é uma ameaça. Então o meu cérebro identifica muito mais fácil ou com uma agilidade maior as situações negativas ou as situações que podem trazer algum tipo de risco do que as situações positivas. Então o nosso cérebro ele está projetado, não só o nosso, de animais de uma forma geral, mas para priorizar situações de risco, situações que a gente pode dizer que são situações de ameaça, mas que hoje em dia, para o ser humano, isso se vincula também a notícias ruins, notícias de mídia, talvez, que sejam notícias que vão chamar mais atenção. Já percebeu que, na maior parte das vezes, a TV, os jornais, ou aquilo que chama atenção são notícias negativas, são notícias mais pesadas, que falam de crime, de morte, de qualquer outra situação? As notícias que predominam nas redes, nas televisões principalmente, são aquelas notícias que são notícias negativas, porque naturalmente isso prende mais a nossa atenção. Isso eu já comentei em vídeos anteriores, Então isso alimenta o mercado de notícias. Quando se coloca só notícias boas, nem todo mundo presta tanta atenção, porque naturalmente a gente não foca nisso. Mas quando se fala de uma notícia ruim, a maior parte das pessoas, e quanto pior a notícia, maior o foco e a atenção a gente dedica a ela, mas quanto pior a notícia, mais a gente dá atenção, consequentemente, mais aquele noticiário, aquele jornal prende ali a nossa atenção e ganha ibope com isso, e eles têm mais resultados, porque eles conseguem vincular mais coisas, fazer mais propagandas. Porque os publicitários, eles sabem disso. Quando a gente fala em quem trabalha com marketing, quem estuda o cérebro humano, o comportamento, eles sabem que essa é uma informação que chama a atenção do consumidor, de quem está olhando para aquilo. Então, mesmo que essas ameaças sejam ameaças mais simbólicas, o nosso cérebro continua buscando essa informação. Então, palavras que aparecem no noticiário, no jornal, que falam sobre guerra, sobre crime, chamam muito mais atenção do que os termos, por exemplo, de paz, amor e felicidade.
faz com que a gente fique muito mais atento e, consequentemente, eles atingem o objetivo deles, que é conseguir, né, fazer que a gente fique mais tempo conectados ou sintonizados naquele canal, porque é dessa forma que eles contabilizam o Ibope e conseguem, assim, saber qual é o sucesso ou o quanto eles estão prendendo da atenção da audiência. E quando a gente fala, então, nessa proporção, ou seja, que o negativo, né, as notícias, os eventos ruins chamam mais atenção do que os eventos positivos, que as notícias boas, ele faz uma analogia que é bem interessante. Talvez não tão agradável, mas tão muito interessante. Pensa numa tigela de cerejas, uma tigela com cerejas bonitas, grandes, né, brilhosas, aquela cereja com uma aparência de ter acabado de madura, mas ter acabado de ser colhida, né, bem atrativo. E agora pensa em uma barata no meio dessa tigela de cerejas. Provavelmente você perdeu completamente o seu interesse naquelas cerejas que até então te chamavam a atenção, para você poder consumir, para poder se alimentar. Uma única barata numa tigela de cerejas, ela traz uma aversão, uma negativa sobre aquilo que você acaba não tendo mais interesse. Você perdeu completamente o interesse na tigela. Mas pensa na proporção contrária. Pense numa tigela de baratas onde você coloca uma cereja. Isso não torna a tigela mais atrativa. Isso não faz com que você comece a pensar que aquela cereja ou que aquela tigela cheia de baratas se tornou algo melhor do que era antes. Então, nessa analogia, ele tenta trazer um pouco dessa explicação, do quanto a notícia negativa ela tem mais peso para a gente do que a notícia positiva. E essa proporção, ela acontece na média mais ou menos de 5:1. Então, quando a gente fala de relacionamentos, de percepções sobre ambientes, de amizade, mas principalmente relacionamentos conjugais, se você tem uma coisa ruim, você tem que encontrar pelo menos umas 5 coisas boas para poder anular. Então, o peso dessa notícia ruim ou da sensação ruim, ele é muito maior do que o peso da notícia boa. E isso a gente pode entender também até em outros mercados ou outras situações, não mercados, mas situações do nosso dia a dia, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de metas, no seu trabalho talvez você tenha metas estabelecidas a bater, né? Número de vendas, número de produtos entregues, enfim, vários tipos de métricas que indicam se a gente está indo bem ou não, ou se a gente está correspondendo, né, pelo menos ao que a gente foi contratado. E quando a gente fala de metas, a gente também tem essa percepção e tem estudos que comprovam que a gente se motiva mais pela aversão à perda, ou seja, ao risco de não atingir a meta, do que propriamente pela satisfação de atingir aquela meta, pelo sucesso do resultado. Então a gente se mobiliza mais quando a gente pensa que eu não vou atingir essa meta, do que quando a gente, por exemplo, consegue alcançar essa meta. A gente não fica, claro que não em todos os casos, mas não fica mais motivado por isso. Tanto que tem muita gente que quando bate a meta ou está bem próximo disso, diminui o ritmo. São as pessoas que acabam não dando seguimento mesmo tendo potencial ou tendo um cenário favorável para arrecadar muito mais. Então, ele traz uma outra analogia, uma situação que ele fala dos taxistas em Londres, mas eu vou usar o pessoal do Uber como referência aqui para exemplificar. Vamos pensar num dia de chuva. A gente sabe que nos dias de chuva a demanda, né, pelos carros de aplicativo elas são muito maiores. Elas acabam, né, as pessoas procurando mais e isso aumenta a tarifa, aumenta o preço. É difícil achar um Uber, né, num preço justo e é difícil achar um Uber disponível. Então, a demanda acaba sendo muito maior. Consequentemente, esses profissionais, eles têm muito mais trabalho e atingem a sua meta diária, aqueles que estabelecem uma, de forma muito mais rápido do que nos dias que tem sol, por exemplo, onde tem menos pessoas buscando por esse serviço e no qual talvez as tarifas, os valores não sejam tão atrativos para quem presta o serviço, né? É atrativo só para o cliente. Mas nessa situação, por exemplo, é muito comum que as pessoas que atingem a sua meta vão para casa descansar naquele dia de chuva, ou seja, parem um pouco mais cedo. Enquanto nos dias onde o cenário está menos favorável, em que, né, tem uma escassez de clientes, eles trabalham por mais horas, porque eles querem atingir aquela meta. Mas não seria muito mais lógico eles trabalharem mais no dia onde tem mais oferta, ou seja, aproveitar para faturar mais no dia de chuva e num dia ruim, talvez, um dia mais de sol com pouco movimento, ir embora mais cedo para descansar, já que não está sendo tão produtivo assim?
Claro que esse não é o comportamento de todo mundo, mas os estudos mostram, né, que a tendência nossa é trabalhar nesse formato. Então, normalmente, nós nos concentramos mais na perda e relaxamos mais quando a gente está ganhando.